Eu sou o Valmir Aleknovic, estou com 56 anos, né? Eu comecei com 6 anos a trabalhar. E eu, a vida inteira, só trabalhei na agricultura, né? Desde que eu lembro de gente, assim, eu de 7, 8 anos, eu só trabalhei na roça mesmo. No começo foi muito difícil, olha. Porque o Rodrigo tinha 5 anos quando ele começou a gente ensinar ele a dirigir o trator. Meu pai botava as estacas na plataforma, daí ele botava uma marcha tipo reduzida no trator e eu ia dirigindo para ele, com 5, 6 anos já, né? Nós colocamos ele o trator numa marchinha que ia bem devagarinho, né? Ensinamos ele só a dirigir assim, né? E ele ia indo e eu e o Valmir ia juntando as estacas e colocando dentro da plataforma, né? Não tem uma data específica que a gente começa a ajudar. Desde que tu começa a caminhar e vai junto na roça, tu já começa a ajudar, né? Às vezes tu tá atrapalhando, mas tu acha que tu tá ajudando. E daí vai indo, e aí tu vai aprendendo e vai pegando gosto. E as dificuldades eram muito, né? Naquela época, assim, não tinha trator, era tudo manual, né? Plantar, colher, tudo era bem difícil. Depois, uns anos pra cá, quando entrou o trator, começou a melhorar, né? Primeiro, quando nós começamos, era tudo manual. Trabalhava com boi, cortar soja de foicinha, trilhar com trilhadeira. Isso era bem difícil mesmo. Agora tá bem mais tranquilo, né? Sim, eu ia na roça, daí com ele, daí tinha que ajudar a trabalhar tudo, carpir. Eu puxava de trator e gaiota a produção de soja, milho, trigo, trazia, né, para casa para ele. Daí eu vinha para casa, tinha que tirar leite das vacas, ordenhar. Às vezes era de noite, escuro, tava lá ordenhando as vacas. Eu me lembro às vezes que eu ia na roça e eu vinha para casa, tal horário tinha que dar de mamar. E eu vinha em casa, amamentava e daí a minha mãe ficava. E às vezes intercalava quando já começa a comer uma frutinha, né? Intercalava com uma frutinha depois, né? Depois eu vinha de novo, tal horário, amamentava, ia na roça trabalhar, carpir, olha. E meu sonho sempre era ficar na roça, né? Sempre pensei em ficar na agricultura. Pensava em melhorar, né? E graças a Deus foi passando os anos, foi se aperfeiçoando. Quando conseguimos comprar o primeiro trator, daí foi ficando mais fácil daí os trabalhos, né? Imagina quando conseguimos comprar a primeira colheitadeira, né? Aí já mudou. Aí nós fomos comprando terra, se atualizando, né? Eu tive uma experiência de trabalhar na cidade, que eu fiz jovem aprendiz quando eu tinha 15 anos. E aí, para ver se eu queria trabalhar na cidade, né? O que eu ia fazer. E eu queria, sim, eu gostei bastante, foi uma experiência boa porque, tipo, saí aqui do interior e parece que me virar sozinha na cidade, que eu ia de manhã e ficava para de tarde no Jovem Aprendiz, e daí de noite tinha que fazer os temas, coisas, então eu me virava sozinha e eu me mantinha com aquele salário lá e eu gostava dessa parte de controlar quanto que eu ganhava e tudo, e eu gostava, assim. Mas daí depois eu vi que aquilo lá não era pra mim. Fui explicando para eles, né, as dificuldades que vai ter, né, sempre vai ter na agricultura, né, e as coisas boas e as coisas ruins, né, daí dá para deixar para eles escolher, né, o que eles achavam melhor, né. E aí eu disse, eu quero fazer uma faculdade, o que quiser fazer, se quiser ir morar na cidade, vocês que escolhem, né. E o Rodrigo já com 15 anos já não queria mais, já queria parar de estudar, não queria mais. Aí ele começou a dirigir trator, ele começou a me ajudar a plantar, colher, ele já puxava para mim com o caminhão. E daí ele não queria mais estudar, né? Eu disse, não, estuda, né? Estava num ponto que nós estava assim, ó, ou nós crescemos ou nós paremos. Chegaram um dia e conversaram comigo ali, com a Jaque. Ó, nós vamos dar estudo para vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, estudar, né? Mas daí vocês escolhem, vocês querem ficar no interior, nós vamos investir. Antigamente era muito mais difícil. Hoje está muito mais fácil de trabalhar e muito mais fácil para o jovem ficar. Só basta os pais incentivar eles a ficar, porque se o pai não investe em tecnologia, não pede uma opinião, não, mas um vizinho lá comprou um trator novo e nós estamos aqui com um trator velho, a gente pode comprar um trator novo, o pai não quer, então eu vou embora. Muitos pensam assim, porque pensam que a propriedade nunca pode ir para frente, nunca vai crescer e eles nunca vão sair daquele mesmo lugar. Eu vejo que, como a mão de obra está diminuindo, os maquinários, pelo certo, vão ter que ir aumentando, né? Porque com esse clima de hoje, tu tem que, para plantar, às vezes tu tem uma semana, para colher, às vezes tu tem 3, 4 dias só, é complicado, né? O maquinário, tu tem que estar sempre evoluindo, sempre melhorando, porque senão tu para no tempo. Assim, nós nunca vendemos.
nós só compramos. Claro, a gente troca maquinário, né? Matéria, até hoje nós só vendemos um pedaço, que era um lugar difícil de trabalhar, mas aí vendemos num lugar e já compramos em outro, né? Mas assim, a gente sempre comprou. Com aquela ideia assim, esse ano não vai dar para pagar, não vamos negociar dívida, assim, falar, vamos vender um pedaço e pagar e depois comprar de novo. E com essa ideia nós nunca vendemos. Graças a Deus nunca precisamos vender e os negócios maiores, sempre os negócios de máquina e coisa, nós fizemos na FenaSoja ou no Hortigranjeiro, né? E através lá do Hortigranjeiro e da IMAC, através deu uma concorrência lá da IMAC, né? Daí queriam vender para nós, né? Tinha 3 empresas que queriam vender para nós a mesma máquina, né? E aí, por isso que a gente acabou conhecendo. Né? Primeiro, para comprar a graneleira, ficava com dificuldade, porque a gente não consegue um motorista. Nós temos 2 caminhões, mas não tem motorista. Né? E a Jaque não dirige caminhão. E daí o trator ela dirige. E aí nós temos umas áreas de terra assim, que fica para não entrar com o caminhão lá dentro da roça, é muito longe para puxar, para abrir a estrada. Aí nós já estávamos uns 3 anos pensando, vamos comprar, mas aí, vamos comprar um usado. Não, mas aí foi ficando. Aí um dia nós sentemos e resolvemos, já que tu puxa para nós, daí elas puxam, então tá, então vamos comprar. As terras lá no fundo, tu tinha que parar a máquina, vinha aqui na beira da estrada, tu perdia uns 5, 10 minutos, descarregar, e daí tu voltava lá embaixo, às vezes escolher de novo, né? Ou o caminhão não entrava na área e coisa, é ruim, né? Os fundos das áreas ficam longe da estrada. Daí tu vai com a graneleira lá no fundo, a máquina encheu a graneleira, nunca colhemos e descarreguemos ao mesmo tempo, né? Até pelas áreas não permite, às vezes, depende dos pedaços, né? Mas tu vai lá, descarrega dentro, até que eu vou encher o graneleiro de novo, eu já traz e descarrega o caminhão, né? E daí volta lá. Realmente a gente optou por comprar então a graneleira por causa dessa falta de pessoas para trabalhar. E então a gente viu que era uma opção que seria mais fácil aqui para nós. E daí também pela questão de eu ficava lá junto então com o Rodrigo na lavoura, eu com o trator e ele com a colheitadeira, até porque se acontecia alguma coisa ele não estava sozinho. O pai sempre tem essa de mesmo se tu não tá fazendo nada, mas fica lá na roça pro outro não ficar sozinho, porque se acontece alguma coisa, não tá lá sozinho para resolver. Então, eu fico com a graneleira hoje, quando veio muito grande, eu pensei, meu Deus, não vou conseguir dirigir isso do tamanho do pneu, mas é muito fácil, é tecnologia hoje chegando na propriedade, tu nem se suja se tu não quiser, tu fica lá no ar-condicionado, trabalhando e é realmente muito fácil. Às vezes as pessoas olham e dizem, meu Deus, como tu dirige isso, não sei o quê. Mas eu digo, gente, isso é tão fácil, é mais fácil que dirigir carro quase. E isso facilitou muito assim para nós na propriedade. A gente está sempre indo até por questão de guardar semente, trazer pouco para casa, não precisa ir de caminhão lá na lavoura, vai com a graneleira. O tempo tá meio ruim ali, bom tirar uma semente, daí tu tinha que largar no caminhão, depois ensacar. Assim tu vai lá e bota na graneleira, passa a lona em cima e deu, tá pronto, né? Daí tu tira, embega depois ou faz do jeito que tu quiser, né? Com a semente, né? Ajuda muito. E trabalha unido, junto, todo mundo junto, né? Quando a gente vai adquirir um maquinário, a gente se reúne e vamos comprar, vamos ver se tem financiamento, como é que nós vamos adquirir por conta própria. Mas sempre entremos num consenso que dá sempre certo, né? Eu vejo muita gurizada da minha idade ali que pegaram e foram trabalhar de empregado, sendo que tinham tudo em casa. Porque os pais não deram oportunidade para eles, né? Não levaram, vamos comprar uma máquina, o que tu acha? Vamos levar o assunto para a família, né? Vamos ver o que a família acha, vamos comprar uma ceifa, um trator, essas coisas, né? Daí, isso que é o problema também. Se a gente não continuar no interior, a nossa geração, quem que vai produzir? O que vai ser da agricultura? Porque essa geração como meu pai, minha mãe, não vai ser para sempre, tantas mais pessoas mais idosas que tem. Então, quando eles parassem a gente e os outros não continuar, o que vai ser da agricultura? E eu diria para os pais, olha, que dão uma oportunidade para os filhos trabalhar, né? Para eles também saber administrar, às vezes, a propriedade, né? Dão uma oportunidade para eles e ensinam. O mais importante, ensinam eles, né? Tipo, trabalhar, fazer um negócio, como é que vamos fazer? Ensinam, conversam com seus filhos, né? Para dar uma oportunidade para eles, para o futuro deles, né?
Assim vamos ter mais juventude trabalhando na nossa agricultura, na nossa terra, né? E senão o jovem vai tudo para a cidade, né? Trabalhar. E ninguém vai ficar na roça. Não, e não adianta assim, por exemplo, se seu pai e a mãe não incentivar, os filhos nunca vão ficar. E se tu vai começar a dizer assim, bah, mas eu comecei a trabalhar, mas eu nunca falei para eles assim, agora que nós comentemos assim, agora que já estão mais grandes, mas nunca comentar assim, bah, mas na nossa época era difícil, era... Não, agora nós comentemos, olha a dificuldade que vocês têm hoje, eles acham, tá difícil. Daí tu imagina, então nós lá atrás, quando nós comecemos, né, as dificuldades que nós tínhamos, e nós não desistimos. E se nós conseguimos, com aquelas dificuldades, conseguimos chegar onde nós chegamos, vocês de agora em diante, é só manter, trabalhar com os pés no chão, fazer a coisa certa que vai andar. Ah, na agricultura não dá. Não, em lugar nenhum. Se tu não fizer bem feito, nada dá. Tem que fazer, eu acho que tem que trabalhar pensando positivo, né? Eu sempre pensava assim, ó, não, mas esse ano não dá, ano que vem vai dar, vamos ter que fazer, não tem como, né? Não tem outra coisa que nós fazer. Eu não aprendi, eu não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de trabalhar numa firma, nada, né? Mas aí eu pensei assim, não, se a gente trabalhar certo, e deu certo. Porque muita gente assim pensa que num ano vai conseguir construir tudo. Não. Nós já temos aí há 28 anos trabalhando junto aqui na família aqui. A gente não ganhou nada de ninguém, né? Então a gente trabalhou e conseguiu. Porque eu sempre digo assim, se tu trabalhar certo, ser honesto e ser responsável, não tem por que não dar certo. Tem que dar certo. E eu acredito que agora eles estão no caminho certo deles. Agora, eu brinco com a Angelita assim, bom, daqui 1 ano, 2, agora nós vamos administrar e eles trabalham. Agora nós vamos só estar por trás, né? Nós não vamos fazer a frente agora. Até agora estamos fazendo, né? Mas aí amanhã depois vamos passar para eles, agora é com vocês. E eu acredito que eles vão estar bem preparados para isso aí. IMAC, Máquina Bruta.